representado mulheres que foram enterradas com uma espécie de um aparelhinho, porque o atleta, quando competia, ele se untava com azeite e com pó, com a poeira, para ficar mais fácil para certas, por exemplo, competições como luta, né? E você segurar o outro. Então, existia depois essa espátula que você raspava isso. Você encontrou isso também com mulheres depois. Vamos voltar então a conversar com o Rodrigo Alvarez. Ele tem uma imagem da tocha olímpica já dos Jogos do Rio. Rodrigo. Querem ver um atleta emocionado? Olha só, o Lefteris Petronas, o ginasta grego, já segurando a tocha do Rio. Eu acho que eu posso dizer que essa é a primeira imagem oficial, a tocha do Rio pela primeira vez aparecendo para nós. Daqui a pouquinho ele vai subir, vai andar ali 20 metros, vai se aproximar das sacerdotisas para o grande momento de acender essa tocha do Rio. Ele está ali recebendo instruções, já tem uns 5 minutos, viu? Olha, tem tocha lá em Olímpia, né? A tocha dos Jogos do Rio, mas tem tocha dos Jogos do Rio também aqui com a gente no estúdio. Está na mão do Marcos Uchoa. Olha só, na minha opinião, é a mais bonita de todas. Fechada ela já é bonita, aberta é mais bonita ainda. Olha, é espetacular aqui. O mecanismo ali embaixo, né? Estou me sentindo o Eleftherios Petronas. Estou falando só uma sacerdotisa aqui do meu lado, não? 24, né? Melhor ainda. Podia ter ouvido uma para cá. Vamos lá, como é que faz para abrir? Olha só que beleza. Ele é grande, mais ou menos, né? 1,4 kg. Agora, aqui na base, embaixo, aqui, deixa eu mostrar, tem uma espécie de um lugarzinho que você gira. Eu vou girar aqui e para vocês verem como ela vai. Olha só que beleza, gente. Aqui tem o relevo do Rio de Janeiro. É realmente uma sacada de design maravilhosa, né? O Pão de Açúcar. Muito lindo. É linda. Tem 12 mil, né? São 12 mil pessoas participando do revezamento. É linda. A gente é maravilhosa. 12 mil? Não, peraí. 12.003, né? Que agora tem. Vou passar aqui. Vai ser o 01 aqui para saber quem é que fica com essa. Será muito bonito. É muito bonito. Essa é uma original, não é uma cópia, não. Momento mágico. Entrar no Maracanã segurando essa tocha não é fácil para qualquer um, não. E havia uma discussão sobre a pirolímpica, vai haver uma pirolímpica no Maracanã e vai haver uma outra secundária. Ainda não está definido ainda onde vai ficar, talvez no Engenhão, que é o local das competições de atletismo, talvez na zona portuária do Rio, que foi toda reformulada, né? Agora, você imagina, 12 mil pessoas, né, Brasil inteiro, essa possibilidade dessa tocha passar por todo mundo e todo mundo ir curtindo, porque a Olimpíada é no Rio, mas é no Brasil e é de todos os brasileiros, né? Então, e a tocha vai representar isso e vai trazer esse sentimento para todo mundo, né? Lembra que a gente tem jogos de futebol fora do Rio, né? Tem outros estados participando também, São Paulo, Brasília, Amazonas. Vai passar por 239 cidades, não é isso? São mais de 300. Todos os estados, mais de 300 cidades, 12 mil pessoas participando, não só atletas, ex-atletas, pessoas de todas as profissões. Quem quiser saber informações sobre o revezamento da tocha, as informações estão lá no nosso site, no site oficial dos Jogos Olímpicos, rio2016.com/tocha, tem lá todas as informações. E no Globoesporte.com também, claro, você vai encontrar tudo lá, revezamento da tocha olímpica dos Jogos do Rio. A partir de 3 de maio a tocha chega, desembarca em Brasília e de lá começa o revezamento por todos os estados, mais de 300 cidades, 12 mil pessoas participando. O Eleftherios Petronas deve estar nervoso, e ele que realmente estava aqui na segunda-feira, competiu com o Zanetti segunda-feira passada, voou para a Grécia e realmente, de certa maneira, essa ligação entre Grécia e Brasil não podia ter sido mais perfeita na figura do Eleftherios Petronas. Está chegando então o momento mais esperado de toda essa cerimônia, que dura um pouquinho mais de 1 hora, né, o acendimento da tocha olímpica dos Jogos do Rio. Elas fazem a coreografia no local que na antiguidade era ocupado pelas pessoas que acompanhavam as provas, né?
barranco desse lado. Do outro lado, que eu acho que onde o Rodrigo está, tem outro que é cercado, na verdade, no estádio. Só a ponta, o extremo oposto, que não tem um barranco. É bem mais baixo. É curioso que a gente fala Olímpia, né? Mas para os gregos é Olímpia, né? Olímpia, eles não falam Olímpia, né? Não é P de bola. E Olímpia não é uma cidade, na verdade. Tem o sítio arqueológico de Olímpia, mas a cidade mais próxima é Elis. Na antiguidade era Elis, né, que era o rei de Elis que promoveu os primeiros jogos junto com o rei de Esparta, e ficava vazia durante 4 anos, só com sacerdotes morando lá. Quer dizer, só enchia realmente, só as pessoas vinham, 40 mil mais, ficaram acampamentos em volta, né, de pessoas para aproveitarem, homenagearem os deuses, obviamente, e os atletas. Vou fazer um novo contato com o Rodrigo Alvarez, que está acompanhando bem de pertinho essa coreografia. Rodrigo. Olha, privilégio é todo meu, tá, Lacombe? Eu estou aqui pertinho, vocês estavam falando agora das sacerdotisas, eu estou aqui do lado delas, vendo essa cena lindíssima, lindíssima, que ontem eu vi no ensaio, mas não tem nem comparação. Olha só, elas estão fazendo a segunda coreografia aqui, relembrando, né, como vocês têm falado o tempo todo, inspiradas no que acontecia antigamente. Não é que eles tenham refeito uma coreografia antiga, mas sim se inspirado nos gregos antigos, naqueles gregos dos primeiros jogos de mais de 2.700 anos atrás que aconteceram aqui. E é daqui também, daqui a pouquinho, que a gente vai mostrar para vocês a tocha, finalmente a tocha olímpica do Rio sendo acesa pela primeira vez, nas mãos do ginasta Lefteris Petronis. Vamos continuar acompanhando aqui, Lacombe. Daqui a pouquinho, então, a tocha do Rio será acesa. Como a gente já falou, o grego Eleftherios Petronius, ginasta, vai ser o primeiro a receber a tocha. Ele passa pelo túmulo do Barão de Coubertin, que é o criador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, faz uma rápida homenagem e depois passa a tocha para o Giovanni Gávio, brasileiro bicampeão olímpico de vôlei, companheiro do Tange, que é o primeiro brasileiro a conduzir a tocha dos Jogos do Rio. E é curioso a gente ver isso, que ele é um local da origem do que a gente exporta. O esporte é uma coisa tão grande na cultura do mundo hoje em dia, né? Mas na época, os jogos, né, em grego, fala agones, né? E agones é a origem da nossa palavra agonia. Então, a nossa ideia de lazer, de diversão que a gente tem com o esporte também, claro, competição, mas originalmente tinha um lado de luta, de dificuldade, né? De coisa muito, muito, muito complicada. A gente sabe bem, significa isso, que um atleta de alto nível realmente vive momentos de agonia, né? E ainda mais quando você chega numa final olímpica, você não consegue dormir, você tem que estar focado, a emoção de saber a dimensão, mais de 10 mil atletas, o mundo inteiro focado em você. No Brasil, naquela vez, no momento estava nada dando certo para a gente, né? Aqui no Brasil, de repente a gente conquista aquela medalha olímpica, chegamos aqui e está chegando aí o momento, Lacombe. Vamos lá, chama olímpica já nesse pote aí, e daí será acesa a tocha dos Jogos do Rio e entregue ao grego Eleftherios Petronius. É sempre um grego o primeiro a conduzir a tocha. Como são sempre os gregos que abrem o desfile da cerimônia de abertura, né? A primeira delegação é da Grécia. O desfile é em ordem alfabética, mas a Grécia vai à frente. E fica passando o filme na minha cabeça, a abertura de cada jogo, a forma com que eles acendem a pira olímpica, cada um mais bonito que a outra, né? Isso tudo parte daí, isso realmente é fantástico. Aqui no Rio, nenhuma informação ainda sobre a cerimônia, de que maneira vai... Nem tem ideia da pira olímpica como será, nada disso. Χρυσοστεφάνων Αέθλων, Ολυμπία, Olha aí o Olimpia. Δέσποινα Αλαθίας, οι ναυμάντιες άντρες, εμπείρεις τεκμερώμενοι παραπληρώνται, Διός αρχικερά. Aí é o apelo já a Zeus, os Jogos Olímpicos, os Jogos de Olímpia é uma homenagem a Zeus, é um pedido de paz, né, entre os povos da Terra. Zeus era o principal deus, né? Como os 4 jogos panelênicos, 2 eram homenagens a Zeus, um a Poseidon e um a Apolo. Posso falar? Rodrigo, fique à vontade. Lacombe, só uma interrupçãozinha rápida aqui. Vocês estão vendo a ventania que está fazendo aqui? A chama ali está balançando demais, dá até medo dela se apagar. Eu tenho certeza que não vai, mas olha o vento que está aqui, que eu estou sentindo aqui em cima, é muito vento. E
tem que falar um pouco mais για baixo τη agora. φιλόξενη πόλη του Ρίο και εσύ, E o grande momento está Ω começando. Δία, χάρισε ειρήνη σε όλους τους λαούς της γης και στεφάνωσε τους νικητές Essa é a atriz Caterina Leroux, que representa a sacerdotisa principal dessa cerimônia, fazendo apelos a Apolo, a Zeus. E agora a tocha, que é uma réplica de uma tocha antiga também sendo acesa, e o fogo vai ser passado dessa tocha para a tocha dos Jogos Olímpicos do Rio, já conduzida pelo grego Elefthérios Petronias, aqui à mão esquerda da sacerdotisa, o cotivo do ramo de oliveira. Agora sim a gente vai ver daqui a pouquinho a tocha dos Jogos Olímpicos do Rio. Já chamado o ginasta, aí está ele, já com a tocha do Rio aberta. É a primeira imagem que a gente tem da tocha do Rio sendo conduzida dessa maneira. Ele é o atual campeão mundial, né, das argolas. E aí está a tocha dos Jogos do Rio acesa. Diga, Rodrigo. É de arrepiar, viu? Porque essa distância que a gente está aqui, ver os Jogos do Rio começando aqui oficialmente nesse momento, eu juro para você de arrepiar essa cena que a gente tem aqui, o Elefthérios, esse atleta grego, esse símbolo, esse gesto simbólico que ele faz agora, levantando a tocha do Rio, é de arrepiar, uma emoção grande aqui, as pessoas aplaudiram muito. Eu não sei nem o que dizer, o que vai ser quando o Giovanni pegar nessa tocha daqui a pouco, quando ele levantar a tocha do Rio. Tá, lembrando que a tocha desembarca no Brasil no dia 3 de maio. Agora ela começa o revezamento pela Grécia, que vai até o dia 27. Né? Vai à Suíça, vai à sede do Comitê Olímpico Internacional de Lausanne. Depois volta para a Grécia. E lá no estádio Panathinaiko, na Grécia, vão soltar uma pomba branca. Isso é real. A pomba branca, soltar pombas era uma coisa que já existia na antiguidade. E representava também a paz. É. Então a tocha sai do estádio Panathinaiko, que foi o palco das Olimpíadas, as primeiras Olimpíadas da Era Moderna, em 1800.